podcast. Alô, pessoal, boa noite. Muito obrigado por terem aparecido aí na nossa live. Meu nome é Marilton, sou diretor adjunto do CDTEC, sou professor de vocês da computação. E eu vou deixar que meus colegas se apresentem, então, antes da gente começar o papo. Bem-vindos todos. Então. Vamos na ordem aqui das carinhas? Sim. Então, eu sou Ana, coordenadora do curso de Ciência da Computação, professora também dos cursos de Ciência e de Engenharia da Computação. Sim. Não. Agora é a tua carinha, André. O André travou. O André Halber de Bois, então, nosso coordenador da Engenharia de Computação. Ele está meio ruinzinho na conexão dele. Esperamos que ele entre de novo e volte em seguida. Bom, boa noite. Rafa. Eu sou Tatiana, sou coordenadora adjunta da Ciência da Computação e professora dos cursos de Ciência e de Engenharia da Computação. Boa noite a todos, meu nome é Rafael, eu sou coordenador adjunto do curso de Engenharia de Computação e ministro algumas disciplinas também em conjunto, né, com o curso de Ciência. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vai, André, eu te apresentei, mas se quiser reforçar a apresentação. Bom, então eu sou o André de Bois, sou coordenador da Engenharia de Computação e também dou aula para Ciência da Joia. Nós combinamos aqui um roteirozinho prévio, mas a gente gostaria que vocês colocassem nos comentários aí do post do Facebook alguma pergunta. O pessoal do PET está nos ajudando e já agradeço a Isabela, a Andressa e o Dauana. Eles vão cuidar os posts de vocês, os comentários e catalogar as perguntas para a gente poder responder, tá? Então, a gente combinou aqui no roteiro que eu vou apresentar inicialmente o documento que a Pró-Reitoria de Ensino iniciaram, né, as conversas com a gente e depois a gente abre para as perguntas, tá bem? Não se esqueçam, nós só conseguimos ver os posts aqui com os nomes de vocês se vocês autorizarem ao StreamYard a coletar os nomes de vocês. Então, se vocês quiserem se identificar, por favor, coloquem ali clique no StreamYard /Facebook, se não me engano é o link, tá? Então eu vou colocar os meus colegas aqui no cantinho da tela e vou mostrar o documento que a Pró-Reitoria de Ensino e a Vice-Reitoria apresentaram aos diretores das unidades, e não só unidades acadêmicas, mas também as unidades administrativas, que é o documento da proposta de reorganização do calendário acadêmico, para vocês entenderem. Eu não vou ler o documento, só vou apresentar as ideias principais, para vocês terem uma noção do que está sendo discutido nessa proposta de reorganização. Algumas coisas mudaram no decorrer, mas a gente vai usar esse documento prévio que foi distribuído pela Pró-Reitoria como um ponto de discussão. Tá? Então, esse é um documento que foi entregue primeiro para os diretores, que foi na quinta-feira da semana retrasada, e depois na semana passada, coordenadores dos cursos também receberam esse documento. Então, meus colegas aqui também tiveram acesso a esse documento. Basicamente, o que a reitoria, Pró-Reitoria, Vice-Reitoria nos propuseram é que a ideia do novo calendário acadêmico está atrelado a manter, né, a universidade ativa, a interação entre os alunos, entre os professores, e principalmente ter alguma saúde mental, emocional preservada nesse período de Covid. Tá? Então, a reitoria
nos procura e nos pede ajuda na elaboração desse calendário acadêmico com o objetivo de manter a universidade funcionando e ter essa interação social com os alunos, com os professores, de modo a nos manter ativos, né? Apesar de nenhum dos professores terem parado, né? A gente continua trabalhando em projetos de pesquisa, mantendo reuniões, né, periódicas, enfim, certo? Apesar do que tem se dito aí ultimamente, que a universidade está sucumbindo às normas, o que o MEC quer que a gente faça, nada disso foi comentado em nenhum momento. Então a pró-reitoria, a vice-reitoria e a reitoria, né, nos dá, né, essa liberdade de pensar nesse calendário alternativo sem muita pressão externa. Tá? Então, a ideia não é, e isso que está marcado aí no documento em amarelo, não é substituir as aulas presenciais daqui para frente. Tá? A ideia é que esse semestre, pela situação atípica, né, por termos essa pandemia, a gente ter a universidade funcionando de modo remoto. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Ou seja, os cursos não vão precisar mexer nos projetos políticos pedagógicos deles para substituir disciplinas, para virarem totalmente EAD. Não, não é isso. Não vão ser criadas disciplinas novas nesse momento. Ou seja, são as mesmas disciplinas que vocês terem que fazer de modo presencial, mas que vão ocorrer de forma remota, nesse primeiro momento. Tá? Então, indo diretamente às informações que eu acho que vocês estão mais sedentos para saber, né? Esse calendário que carinhosamente está chamado de semestre Covid, né? Ele terá 12 semanas. Ou seja, esse primeiro semestre de 2020, né, o 20/1, que eu vou chamar, ele vai ser composto por 12 semanas. Lá naquele momento, na quinta-feira, como eu disse, quando a pró-reitoria conversou com os diretores e na semana passada com os coordenadores, esse semestre estava previsto para iniciar no dia 1º de junho. Tá? Entretanto, a universidade, os cursos, os professores, ao começarem a discutir esse novo calendário, pediram mais um tempo para que o semestre, para que essas atividades, as disciplinas fossem definidas, e com isso, então, já está se cogitando que o semestre inicie no dia 8 de junho, ou seja, uma semana depois do que estava previsto inicialmente. Tá? Então, essa é a primeira informação que a gente gostaria de passar para vocês, que o semestre terá 12 semanas, e o início previsto será no dia 8 de junho. Por enquanto, essa é a informação que a gente tem. Tá? E vocês vão ver muito disso, a gente vai falar sempre. Por enquanto, é isso que a gente sabe. Tá? Nós também estamos discutindo, e nisso a reitoria nos deixou bem à vontade, né? Discutir e propor alterações, e acredito que os estudantes também estão propondo ideias novas para esse calendário semestre Covid. Tá? Vocês devem saber, né, o MEC autorizou o uso de EAD para disciplinas que não estavam inicialmente previstas como EAD, né? Só que nessa mesma autorização, eles instituíram que as instituições podem usar EAD, só que o semestre poderia não ter o mesmo número de dias, né, do período acadêmico. Entretanto, as disciplinas, né, deveriam observar a mesma carga horária. Tá? Então, é isso que vai acontecer. O semestre vai ter 12 semanas, por autorização do MEC, vai ser remotamente executado, mas as disciplinas vão ter a mesma carga horária. Por quê? Porque a gente imagina, né, que a gente deve manter, né, garantir a qualidade dessas disciplinas. Então, a gente não vai fazer as coisas tudo correndo, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai dar o melhor que a gente
pode, né, que a gente sabe, que a gente conhece, para oferecer disciplinas como se fossem disciplinas na mesma qualidade, né, das disciplinas no formato presencial, certo? Então a gente vai atrás, né, correr atrás para garantir essa qualidade acadêmica, que é o que está marcado aí no documento que eu abri para você. A universidade, ela criou um programa chamado UFPEL Virtual, que é vamos dizer assim, um grupo de pessoas de diversas funções dentro da universidade, entre elas o professor Júlio, vocês conhecem, Júlio Matos, que é o pró-reitor da Progic, né, de informação e comunicação, né, com o objetivo de criar essa infraestrutura necessária, tanto de equipamentos, quanto de pessoas, quanto de softwares, né, para que a universidade suporte esse crescimento, essa utilização da modalidade EAD. Certo? Então, essa foi o primeiro passo da universidade. Certo? E essas várias atividades, né, que estão elencadas aí no documento, como aquisição de equipamentos, formação de professores, contratação de pessoal de apoio e suporte, fortalecimento dos programas de educação à distância, isso tudo está ocorrendo nesse momento, né, em que a gente está imaginando o calendário COVID, o semestre COVID. Vocês devem ter recebido também, né, via Cobalto, e eu encaminhei diretamente para as listas, publiquei no Facebook, né, está ocorrendo também as pesquisas, ou estão ocorrendo as pesquisas, né, para entender qual é a familiaridade de vocês e dos professores e dos servidores em geral com as ferramentas de internet, né, com os softwares, com as plataformas, enfim. Até para as pessoas poderem se oferecer como formadores, né? Na pesquisa que os professores e os estudantes de pós-graduação e servidores e pós-doc receberam, dava a oportunidade das pessoas se oferecerem como formadores, né? Como pessoas que possibilitassem cursos, né? Para os outros aprenderem as ferramentas. Vocês devem ter recebido também uma pesquisa semelhante, né? Em que se busca mapear, né, qual é a quantidade de estudantes que têm acesso à internet. A gente não tem esses números ainda, a gente tem informações assim que até o momento 7.000 estudantes preencheram o formulário da pesquisa e nos próximos dias essa informação a gente já deve ter disponível. Certo? Outras preocupações que a universidade está levando a sério com os estudantes que têm necessidade específica, né, de acessibilidade aos materiais que vão estar disponíveis, ou estudantes que têm dificuldade de acesso à internet, computador. Ou seja, a universidade está pensando alternativas, está estudando formas de incluir o maior número de pessoas possíveis nesse semestre COVID. Tá? Já vou detalhar o que a universidade está pensando em relação ao semestre. Tá? Então, uma informação útil, talvez não seja o que todos que estão assistindo essa live vieram buscar aqui, né? Mas a chamada dos aprovados pelo SISU do verão vai ocorrer. Então, esse pessoal que está em lista de espera vai ser chamado e vai ingressar nesse semestre COVID, no 20/1. Tá? Já o SISU de inverno ainda não está garantido. Aqui, no início, a UFPEL falou claramente que a pró-reitoria, vice-reitoria e reitoria falaram claramente que a UFPEL não vai aderir ao SISU de inverno. Então, novos alunos não vão entrar no meio desse período de pandemia. Tá? Nem os alunos com reopção, reingresso, transferência, portador de diploma. Tá? Reparem que essa é a informação inicial. Eu não sei se isso vai ser mantido, mas em princípio é isso que vai ocorrer. Tá? Então,
Várias pessoas estão participando dessa discussão, diretores, coordenadores, NDEs, o pessoal da Pró-Reitoria de Ensino, tá? Então, nós estamos discutindo desde então, já faz 2 semanas, como a gente vai ofertar essas disciplinas para vocês. Tá? Então, coisas que vão ser definidas ainda. Quantidade de disciplinas, se as disciplinas vão ser ofertadas durante as 12 semanas, que disciplinas vão ser. Algumas coisas a gente já definiu e vou deixar depois para os colegas coordenadores poderem responder, se forem assim dúvidas, né, de vocês. Mas algumas coisas ainda estão a ser definidas. O que vocês devem saber é que são disciplinas que já existem, são disciplinas obrigatórias ou optativas que já existem e que vão ser dados na modalidade online. Outra informação que está aqui marcada em amarelo para acalmar vocês, aquelas pessoas que porventura não conseguirem se matricular nesse semestre Covid, ou porque não tem acesso à internet, ou por qualquer outra causa pessoal, né, essas pessoas não perderão vínculo com a universidade. E aqueles que recebem auxílio da PRAE também seguirão com esses auxílios, né, seguirão tendo acesso aos programas da PRAE, mesmo sem terem matrícula. Tá? Essa foi a informação inicial e imagino que isso de fato vai ocorrer. A universidade vai manter essa promessa. Então, quem não puder, quem não tiver disponibilidade, não tiver acesso, não tiver interesse, ou qualquer outra causa pessoal, né, e não se matricular, não perderá vínculo. Ainda, disciplinas obrigatórias, tá, que forem ofertadas nesse semestre terão reoferta em outro semestre. Então, quem, se por acaso ocorrer com alguns de vocês, não pudesse matricular e por isso precisaria de uma disciplina obrigatória, que eventualmente, isso às vezes acontece com a engenharia, na ciência, na maioria das vezes, por ter 2 ingressos, oferta as obrigatórias sempre, né? Na engenharia, às vezes, não. Mas se por acaso precisaria de uma disciplina obrigatória, terá reoferta ou provavelmente no semestre que vem. Bom, isso aí os coordenadores ainda estão estudando a melhor maneira de fazer pensar, né, nessa reoferta. A Pró-Reitoria deixou também livre para as unidades definir como essas disciplinas vão ser ofertadas dentro do semestre. Ela sugeriu a possibilidade de ofertar em módulos, até 2 módulos. Então, um grupo de disciplinas seria ofertado no início do semestre, nas primeiras 6 semanas, outro grupo do meio para o fim do semestre, ou seja, nas primeiras 6 semanas, e outro grupo nas últimas 6 semanas. Tá? Então, poderia ser feito assim, ou em 12 semanas. Tá? Então, nós estamos discutindo dentro da computação, depois os coordenadores podem falar melhor sobre isso. Qual seria a melhor maneira de ofertar assim, em 6 ou 12 semanas? Tá? Ainda, a reitoria, a Pró-Reitoria, né, solicita que os colegiados flexibilizem a questão dos pré-requisitos. Tá? Então, vão ser ofertados um determinado número de disciplinas. Essa quantidade de disciplinas tem pré-requisitos? Tem. Bom, quem pode fazer? Pode ser flexibilizado. Então, os colegiados vão discutir isso e vão, eventualmente, liberar quebra de pré-requisitos. Ou seja, a ideia é adequar essas ofertas para que todos os alunos que queiram fazer matrícula nesse semestre Covid possam fazer essa matrícula, certo? Então, essa é a ideia geral que eu queria apresentar para vocês do que está sendo discutido, e aí a gente pode detalhar mais, né, no decorrer
da live. Tá? A ideia não é se estender muito aqui, é responder as perguntas que forem feitas, né? Algumas a gente já recebeu aqui, a gente tem um documento aqui que vai nos ajudar a guiar as perguntas. Eu gostaria, então, de colocar à disposição a palavra dos coordenadores. Alguém gostaria de falar alguma coisa que eu possa ter esquecido? Não? O que eu só queria, antes de começar a responder as perguntas ali, colocar para o pessoal que nós, né, os coordenadores, eles foram chamados na segunda-feira da semana passada, faz uma semana, pela Pró-Reitoria de Ensino, para uma reunião em que tudo isso que o Marilton comentou aqui foi passado, tá? Então, a gente passou a semana que passou agora, a gente começou a conversar, fizemos uma reunião dos 2 colegiados da Ciência e da Engenharia na quarta-feira da semana passada, à tarde, e uma reunião da pós-graduação na quinta-feira de tarde. Tá? Então, a gente começou a discutir esse calendário alternativo, a gente vai oferecer disciplinas nesse calendário, a gente vai participar, até porque na reunião com a Pró-Reitoria foi colocado que todos os cursos é importante que todos participem para ter esse vínculo com os alunos, que o Marilton colocou, que os alunos eles têm que participar da vida acadêmica, seguir participando da vida acadêmica, mesmo agora à distância, a gente segue participando. Então, todos os professores vão participar, tá? De uma forma ou de outra, a gente vai participar. O que a gente conversou até agora é que, a princípio, as disciplinas que vão ser ofertadas, elas estão sendo analisadas de acordo com a disponibilidade dos próprios professores, porque não são disciplinas, não são disciplinas que a gente tenha todo o conteúdo disponível, a gente vai ter que desenvolver conteúdo, os professores também precisam organizar como é que vão ministrar, as ferramentas que vão ser usadas, a gente tem uma certa liberdade, mas a princípio todos os professores vão ficar na plataforma Moodle, foi a nossa recomendação. Então, cada professor vai organizar essa forma com que vai tratar com a disciplina, mas o que nós temos conversado é que grupos de professores vão oferecer disciplinas, tá? Então, isso ainda precisa ser definido nos colegiados da Ciência e da Engenharia, quais disciplinas serão oferecidas e quais professores vão atuar nessas disciplinas, tá? A gente tem um limite, a gente ainda não sabe quantas disciplinas de cada semestre curricular vão ser oferecidas, a gente está pensando em um número que seja razoável. A Pró-Reitoria ela colocou um máximo de 4 disciplinas por semestre curricular. A gente acha um número até que grande para os nossos cursos, tá? Tendo em vista o número de professores que a gente tem. A gente não tem um corpo docente tão grande que possa dar conta de tudo isso. Então, estamos analisando quais disciplinas vão oferecer, tá? E outra coisa que a gente conversou é que, como nós estamos todos nos ambientando a essa forma de ensino, a princípio usaremos 12 semanas nas disciplinas, tá? Porque a gente precisa organizar material, vai ser um período difícil para todo mundo, a gente vai precisar do feedback dos alunos para manter qualidade, para ter as aulas adequadas para todo mundo, tá? Então a gente vai precisar de um tempo para isso. Então 6 semanas é apertado para a gente conseguir fazer material e organizar. Mas, como eu falei, começamos a discutir na semana passada, não é nada definitivo, tudo a gente está organizando e vai organizar nessas próximas semanas agora, tá? Mas o colegiado tá sentado, tá conversando a respeito disso aí tudo. Tá? Aproveitando... Só para complementar... Só para fazer uma continha rápida, André, já te passo a palavra, desculpa me intrometer. Só para os estudantes terem uma ideia, uma disciplina tem 60 horas, uma disciplina de 4 créditos tem 60 horas, tá? E isso é para ser visto num semestre normal.
Num semestre em que vai ter 12 semanas, a gente estima, né, que a gente vai precisar de 5 horas por semana em cada disciplina. Então, vai aumentar em 25% a carga horária semanal para conseguir encaixar em 12 semanas. Se a disciplina for ofertada em 6 semanas, isso cresce para 10 horas semanais. Tá? Então, 10 horas semanais já seria uma carga horária enorme. Né? Por favor, André, desculpa. Não, eu só queria comentar que a gente está tentando, a gente está se juntando, está conversando para tentar oferecer essas disciplinas da melhor forma possível, né? Já que está mudando todo o formato das disciplinas e nenhum professor tem essa experiência também em ensino à distância, por isso que a gente está conversando, está tentando ver quais são as disciplinas que, nesse primeiro momento, também seriam melhores de apresentar nesse novo formato, e por isso também a gente está tentando agrupar os professores nas disciplinas, né, para não ser só um professor. Então, só esse comentário. Será que vamos começar a responder? Vamos. Algumas perguntas já chegaram lá pelo Facebook. Então, eu primeiro vou começar pelo Facebook, depois a gente vê as outras perguntas, tá? Eu estou olhando não sei. Tá, eu estou colocando na tela aí, acho que vocês podem ver, tem a pergunta do Adriano Hardick. As disciplinas que estávamos matriculados já eram? Sim. Já era. Já era. É um semestre totalmente novo, zera tudo. É possível que as mesmas disciplinas que vocês estejam matriculados sejam ofertadas de novo, né? Aquela matrícula de fevereiro foi apagada, foi resetada, não existe mais. Então vai ter nova oferta, vocês vão se matricular de novo e vamos iniciar do zero. Tá? Alguém perguntou do Facebook as disciplinas ofertadas pelo DEM, deve ser DME, matemática. DME. Estarão disponíveis nesse semestre? Aí é que tá, o que a PRE nos passou foi o seguinte, tá? As ofertas, elas são de cada colegiado. Então, o colegiado define o que vai ser ofertado. No caso do DME, eles ofertam disciplinas para muitos cursos, tá? O que a gente está esperando? A Pró-Reitoria de Ensino, ela nos deu até, me corrige, Marilton, até o dia 6 de maio, eu acho, ou 8 de maio, para receber feedback dos colegiados a respeito do semestre. Mudou? Vai ser até quando? Mudou, eles estenderam até o dia 15, então provavelmente vai entrar na outra semana para o COSEP, que vai ser aprovado, e a gente vai ter todo um calendário de programar as ofertas, aí vai abrir o sistema para eles se matricularem, vai ocorrer tudo de novo. E aí o DME e tanto o DME quanto o DF, né, da física, vão oferecer as ofertas deles, mas é possível que não tenha em todas as disciplinas. Vai depender do que eles puderem ofertar para nós. Não sabemos como é que vai ser. Sim, como a gente está nessa discussão, eles também estão. Está todo mundo discutindo, né? Outra pergunta é a aprovação do calendário alternativo. As aulas presenciais só começam após o término do semestre Covid? Não sabemos. A informação que a gente tem hoje é o seguinte, é que é difícil prever o que vai ser o 2020/2, né? Mas o que está sendo pensado, ou pelo menos para a gente se preparar, é um semestre híbrido. Semestre em que algumas atividades vão ser presenciais e outras vão ser remotas. Claro, se a pandemia piorar, bom, aí provavelmente não vai ser híbrido, vai continuar remoto. Se melhorar a situação, eu acredito que será híbrido, né? Dificilmente vai ser totalmente presencial, na minha opinião, tá? Eu não sei, não sou epidemiologista, né? O que seria esse híbrido? Provavelmente as aulas teóricas seriam remotas, e provavelmente as práticas seriam presenciais, mas não com turma cheia. E aí a gente vai ter que observar o que o comitê da Covid, da UFPEL, vai determinar. Tá? Provavelmente a gente vai ter no máximo 10 pessoas no laboratório, enfim.
Tá? Mas não dá para afirmar ainda. Um protocolo de distanciamento, alguma coisa que a gente vai ter que cumprir. Vou passar para a próxima pergunta. Qual será o modo de comunicação e interação dos alunos e professores durante o período de aula remota ou de aulas remotas? Quem gostaria de responder? Alguém quer falar? O que a gente sabe? Nos colocaram que o Moodle é o principal ambiente virtual de aprendizagem para a gente usar. Então, a princípio, a gente vai usar o Moodle, tá? Meio de comunicação, cada professor vai determinar como é que vai fazer com seus alunos, tá? Mas possivelmente serão feitas, os professores que ainda não têm acesso ao Moodle vão ter que fazer as suas disciplinas lá, e a princípio por lá eles vão começar a comunicação com os alunos, mas possivelmente seja via Moodle inicialmente, aí depois vão organizar dentro da turma como é que cada um vai trabalhar. Cobalto é uma possibilidade também por enquanto, mas imagino que Moodle depois. Os TCCs podem ser apresentados com uma banca online? Sim, porque é isso que está acontecendo na pós-graduação. As bancas de mestrado e doutorado estão ocorrendo de forma online. Os TCCs vão poder no mesmo sentido, né? Outra pergunta é: alunos do CENG podem cursar disciplinas na computação? Sim, é um semestre como outro qualquer. A oferta vai aparecer para o CENG também. Resta saber se aquelas disciplinas de programação, né, para os outros cursos, né? Bom, mas eu acho que sim, né? Não sei. Essas disciplinas de algoritmos e programação, a gente tem uma demanda forte de outros cursos, a gente ainda tem que estudar a disponibilidade que a gente vai ter de professor para conseguir ofertar para os outros cursos, aí a gente ainda não sabe. Certo. Alguém perguntou se vai haver um requisito mínimo de créditos na matrícula do semestre alternativo. Mínimo não. Não, porque a pessoa pode até não se matricular, né? Que vai estar mantido o vínculo, né? Não. O Vitor perguntou aqui: disciplinas anuais que foram ofertadas em fevereiro serão ofertadas só daqui a um ano? Essas disciplinas aí, S e S... Eu não entendi a pergunta do Vitor. E o Cassiano também perguntou. As disciplinas anuais... Vou deixar... Não sei se vocês querem conversar. Engenharia. A gente não tem certeza de quais disciplinas vão ser ofertadas, mas se não for ofertado agora, a gente vai tentar oferecer mais tarde. No semestre que vem, né? A ideia é tentar encaixar no semestre que vem, né? Essa é uma disciplina obrigatória, né? Isso. Mas vai depender da demanda, né? É que eu não sei se são disciplinas práticas, mas as disciplinas práticas, elas são um pouco complicadas nesse período agora, os alunos não têm acesso a essa de sinais aí, ela é teórica, então talvez ela possa se encaixar no próximo semestre. Ou quem sabe até nesse, né? A gente não definiu quais disciplinas vão ser ofertadas ainda, né? Eu pulei do Cassiano porque eu entendi que a gente já tinha respondido, né? Esse semestre será opcional, vou colocar na tela para não parecer. Sim, é verdade. Para jubilamento, o que a PRE colocou foi que a gente vai ter que ter uma flexibilização dos alunos com relação ao jubilamento. Então, a princípio, esse semestre não vai contar para jubilamento agora. Mas é um semestre normal, tá? É um semestre que, se tu fizer as disciplinas, vai contar lá a disciplina como se fosse presencial, só que de forma remota. É possível adiantar alguma coisa, né? Isso. A Fernanda perguntou se as matrículas vão ocorrer totalmente online. O que nos foi informado é que as disciplinas elas vão ser como não acontece nos outros semestres, vai ser via Cobalto. Vai ter um calendário de matrículas, os colegiados eles vão disponibilizar as disciplinas que vão ser ofertadas, os professores, os alunos vão entrar no sistema, vão fazer as matrículas,
totalmente online. Não vai ter nada, nenhuma atividade presencial foi colocada para nós. Não faz sentido, né? Se a gente não quer que as pessoas venham para a universidade, né? Alguém perguntou como ficará a situação dos calouros no que diz respeito à matrícula. A gente não pode dizer que vai ofertar todas as disciplinas do primeiro semestre, tá? Os alunos que são calouros, geralmente eles não fazem a matrícula, né? Nós matriculamos eles em todas as disciplinas do período deles, né? Nesse caso, como a matrícula anterior ela foi apagada, esses alunos, eles continuam com o vínculo, ninguém vai perder o vínculo com a universidade, tá? Mesmo os alunos que forem chamados vão estar com o vínculo normalmente, mas a gente tem uma chance muito grande da gente ofertar disciplinas de primeiro semestre, tá? A Pró-Reitoria de Ensino, ela pediu para que a gente fosse bem simpático a ofertar disciplinas de primeiro semestre para que esses alunos que estão entrando tenham contato com a vida acadêmica, né, para que eles comecem a interagir, até porque eles entraram e não viram nada até agora, viram uma semana de aula. Então, a gente muito, muito provavelmente vai ofertar disciplinas de primeiro semestre, mas a gente não vai conseguir ofertar toda a grade do primeiro semestre. Tá? Não vai ter como. Até porque no primeiro semestre a gente tem disciplinas de outros cursos e a gente não pode garantir que isso vai acontecer. Tá? Mas sim, os alunos calouros vão se matricular, vão solicitar a matrícula, como foi já colocado, de forma online, e vão fazer as disciplinas que forem ofertadas para eles de primeiro semestre, tá? Normalmente. Vai seguir com o vínculo normal. Certo. Essa pergunta aqui é recorrente. Outros perguntaram, vai haver um limite de matrículas nas disciplinas que forem ofertadas? Será que ele quer dizer o aluno ter um número máximo de disciplinas que ele pode se matricular? Ou será a disciplina o número máximo de alunos que ela vai suportar? Entendi. O número máximo, e sim, vai ter, porque tem as várias atividades, a gente vai ter que provavelmente fazer mais atividades para avaliação, que a gente vai ter que corrigir. Então tem um certo... dá para falar dos dois, eu acho. A gente ainda não sabe exatamente o número, mas os alunos vão ter um limite de disciplinas que eles podem se matricular, sim. Então... E as disciplinas também vão ter que ter um número limite. Vai depender do número de professores que se enganjarem na disciplina. Se for uma disciplina com mais professores, mais alunos vão conseguir se matricular, mas não vai ser assim, ela é virtual, então eu vou poder ter um número ilimitado de alunos. Não tem como, a gente não vai conseguir atender um número muito grande de alunos durante a semana, não tem como. Tá? E a gente tem que manter a qualidade também de conseguir dar atenção para todos, não é curso online, né? A gente tem que dar atenção para todo mundo. Joia, tem outra pergunta aí do nosso aluno estrangeiro, o Camilo. Onde poderia haver oferta e quando vai sair? Como a gente falou, a gente está organizando essa oferta, né? A matéria é na última semana de junho, é isso? Talvez agora não seja na última semana de junho, talvez seja de junho, não, de maio, né? Maio. Talvez seja na primeira semana de junho, né? Já que foi adiado uma semana, provavelmente seja na primeira semana de junho. Mas é só ficar ligado no portal lá da computação, inf.fel.edu.br, que deve sair lá também, tá? Haverá um limite de vagas, não sei se a gente já respondeu. Não se corre o risco de desincronização dos módulos, já que serão ofertadas apenas algumas disciplinas por módulo e poderá então haver problemas com horários nos próximos semestres? Não entendi. Poderá. É que nós não vamos adotar módulo, né? A gente não vai adotar módulo, a princípio, não sei. Normalmente a gente não... O que é o módulo? As disciplinas todas dentro de um semestre, né? Sim. Claro. Acredito que seja isso. Geralmente, só no primeiro semestre a gente consegue ofertar um módulo, né? Depois
à medida que vai avançando ao longo do curso, os alunos vão ficando em diversos semestres, né? Certamente esse semestre Covid, não ofertando todas as disciplinas, vai afetar mais ainda nisso, né? Tem que ver que é uma situação anormal, né? Uma situação de exceção, né? Então vai ocorrer. Problemas vão ocorrer, tá? Então tem que estar preparado para isso. O Lucas perguntou se as aulas via EAD vão se dar por webconferência ou pretendem algo como vídeo, aulas gravadas. Isso vai depender do professor, né? Vai ser facultado, eu acho, aos professores. Nem a UFPEL está pedindo, a Pró-Reitoria de Ensino, Assim que ocorram as duas coisas, né? Tipo, ter aulas gravadas e também ter conferências com os alunos. Vai depender do que o professor definir, né? A universidade está deixando livre formato. Bem livre. O Gabriel aqui perguntou: disciplinas que necessitem de laboratório terão limite de vaga? E se sim, quem conseguiu a vaga na matrícula no início do ano terá prioridade? Não vai ter aula em laboratório nesse semestre. Algumas disciplinas práticas que, se os professores julgarem que não é que prática, né, é que tenha práticas, aulas práticas, né, se os professores julgarem que podem fazer isso remotamente, filmando, olha, aqui a plaquinha tal, não sei o que, vocês me ajudem, talvez possa ser feito, mas não vai ter aula no laboratório. É importante que todo mundo preencha, eu não sei, aquele questionário que foi colocado sobre a participação dos alunos, é importante que todo mundo já deve ter feito preenchimento, né? Mas as disciplinas práticas, por exemplo, programação orientada a objetos, essas disciplinas que precisam de computador, a gente pensa que são disciplinas que podem ser ofertadas, são disciplinas práticas que podem ser ofertadas agora, mas é claro que os alunos que têm condições, né, que têm computador, que vão poder fazer as programações em casa, daria tranquilamente para ofertar. E essa questão que ele colocou de vaga na primeira matrícula, não tem como a gente não vai dar prioridade àquela matrícula anterior, ela foi resetada, então a gente vai ter que fazer uma nova matrícula e analisar de novo essa matrícula separada. Eu acho que o sistema vai calcular a mesma prioridade de sempre, né? Se tiver mais candidatos do que vagas disponíveis, né? Quem fez a pergunta da interação lá, como é que vai ocorrer a interação com os professores, foi o André, tá? E ele disse que só consegue conversar digitando, né, no dedo, nosso aluno, né? Então, eu acho que o professor vai te conhecer, André, e aí vai determinar a melhor maneira de fazer a comunicação contigo. Fica tranquilo em relação a isso. Tem aqui mais gente perguntando sobre o número máximo de alunos, mas tem uma pergunta aqui sobre o PAV. Lembra o que foi definido sobre o PAV? Do PAV, tem uma definição do PAV, que eles iam chamar um certo número do PAV, agora não me lembro. É que a gente não decide nada a respeito disso, né? Eu acho que as chamadas deve continuar normalmente, as chamadas. Eu acredito que as chamadas, né, o pessoal que fez o ingresso para esse primeiro semestre, agora de 21... Não, mas esses já foram chamados, né? Mas eu acho que o pessoal do PAV que iria ingressar no meio do ano, acho que vai ser chamado pro 2020/1, acho. Mas eu não tenho certeza, mas vai sair essa informação em seguida, tá? Tem que esperar da reitoria, isso, a gente não tem como afirmar. O Eric perguntou sobre prioridade nas disciplinas que já estavam matriculadas. Prioridade não vai ter. A prioridade é a prioridade habitual, né? Se o sistema deu uma matrícula te deu uma matrícula nessa disciplina no início do ano, provavelmente vai te dar para, né? Mas não sei, não dá para garantir. Calouro, né?
pergunta se então vai ter que fazer matrícula online igual aos outros alunos. Provavelmente sim, porque a gente não pode matricular forçadamente, né? A gente não sabe a situação de vocês, se vocês vão ter acesso à internet. Bom. Número de vagas por cadeira vai ser limitado? Acho que se comentou, né? Sim, vamos ter que limitar. Não sabemos ainda qual vai ser a limitação, acho que cada disciplina vai ter a sua limitação. No momento em que a gente liberar as ofertas, a gente vai ter que liberar também o quantas vagas para cada uma. A gente já faz isso, né? Todas as disciplinas têm um número de ofertas. Só que agora a gente não vai ser parelho. Cada disciplina vai ter um número determinado de alunos que ela vai comportar. Vai depender do professor, do como é que ele consegue se organizar. Vocês têm que lembrar que o professor, ele também está em home office, ele está trabalhando, mas cada um tem as suas possibilidades, né, as suas disponibilidades. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem menos tempo. É um período atípico, não dá para a gente exigir que as pessoas fiquem o tempo todo também na frente do computador. E tem outra questão, tem a questão de algumas disciplinas, dadas a sua especificidade, tem 1 ou 2 professores que vão poder dar a disciplina. Mas outras disciplinas, a gente já está fazendo o levantamento, tem gente que, por exemplo, tem disciplinas que 8, 9, 10 professores podem dar. Então, provavelmente, essas disciplinas que tem mais professores vai poder comportar mais alunos também, porque aí vai ter o professor responsável e vai ter mais uma turminha de professores colaborando na disciplina. Então, aquelas que têm menos professores que poderiam colaborar, provavelmente vão ter menos alunos, porque não vai dar para comportar, atender todo mundo. Tem uma pergunta aí, como serão as avaliações nessa modalidade? A gente também tem essa pergunta. Essa, sem dúvida, foi a pergunta mais recorrente nas nossas reuniões. Como a gente vai avaliar? Na reunião da PRE também perguntaram para a reitora também, como é que vão ser essas avaliações? Avaliações e a presença, né? Vai depender muito da ferramenta que cada professor vai usar. É até por isso que a gente fala do número. É por isso que a gente fala de um número limitado, né? Que provavelmente vai fazer mais, e isso, esse trabalho vai ser uma carga muito maior, né? Então, talvez a gente não possa botar 100 alunos ou algo assim nas disciplinas. Né? Não tem como fazer uma mesmo prova. Não teria como. A gente vai descobrir ao mesmo tempo. Alguém perguntou de novo sobre pré-requisitos. Sim, alguns pré-requisitos serão flexibilizados, vai depender da disciplina. Tem disciplina que demanda conhecimento bem específico, então provavelmente não vai ter quebra de pré-requisito. Outras disciplinas, o pré-requisito pode ser facilmente flexibilizado, tá? Então isso vai ser noticiado. O pré-requisito, quando a gente está numa situação normal, os pré-requisitos eles são avaliados no colegiado e são passados via processo, tá? Processo, não sei. A flexibilização que a gente vai ter agora é que a gente vai poder, só dentro do colegiado, definir as quebras de pré-requisito. Então, nós mesmos, os professores, vão definir as quebras de pré-requisito. Então, sugeriram que a gente flexibilize para que os alunos possam fazer mais disciplinas. Vamos ver. Joia, tem uma mega pergunta aqui de novo para os calouros. Eu estou lendo porque temos estudantes que não enxergam, né? Então, disciplinas de primeiro semestre que não puderem ser ofertadas agora podem ser cursadas juntamente com as de segundo semestre futuramente, ou teremos que dedicar um semestre só para cursar essas disciplinas antes de avançar? Eu não entendi muito bem. Ele quer dizer, se você fizer uma disciplina agora, ele em quer saber 2021, sim. Se você cursar alguma disciplina, se você não cursar nada agora, nenhuma disciplina,
Tá? E aí, em 2020/2, vai se cursar as disciplinas do primeiro semestre. Depende do curso, né? A questão da engenharia, a engenharia ela é anual, eu não sei. Mas a ciência ela é semestral, então a gente vai ofertar essas disciplinas depois todas de novo. Tu vais poder fazer as disciplinas nos 2020/2. Se tu fizeres alguma disciplina agora, em 2020/1, lá em 2020/2, tu vai poder fazer as de 2020/2 e talvez mais alguma. Vai depender muito do tempo também. A pergunta quer saber se ele precisa ficar modular. Gente, é o que o Marilton falou anteriormente, né? A gente está vivendo uma situação que é uma situação de exceção. Então, assim, impactos vão acontecer, né? Problemas vão acontecer. Então, pelo que eu entendi da pergunta, é o seguinte: se no meu primeiro semestre só serão ofertadas 2 das 6 disciplinas que eu teria para fazer, se semestre que vem eu faço as 4 que faltam, eu vou fazer as 4 mais as do semestre que vem. Enfim, né? Isso vai depender da disponibilidade, dos pré-requisitos. Certamente, esse semestre alternativo, gente, vai ter impacto no andamento do curso de vocês, porque nem todas as disciplinas que vocês gostariam de fazê-las serão ofertadas. Pode ter colisão de horário, coisas assim. Mas também a questão, por exemplo, se o cara não fizer a IP agora esse semestre, disciplina se não fizer a IP esse semestre, ele vai poder fazer a IP e PC semestre que vem, por exemplo? Não, a gente não sabe dizer agora, porque o que pediram era flexibilizar pré-requisitos nesse semestre. Semestre que vem, a gente não sabe se vai ser mantida essa possibilidade. Agora, que se vai ser reofertado a IP semestre que vem, sim, a gente vai fazer a reoferta para aqueles que não conseguirem fazer a IP nesse semestre. Ou outras disciplinas, né? A gente vai ter que arranjar uma maneira de adequar isso, né, à reoferta. Né? Claro que desculpa estar falando tanto coordenadores, mas a Pró-Reitoria de Ensino pediu para a gente dar cuidado especial aos calouros e aos formandos. Tá? Então, existe essa, vamos dizer assim, indicação por parte da Pró-Reitoria. Coisas que a gente não falou ainda, haverá apenas disciplinas obrigatórias ou também haverá disciplina optativa? As duas. Vão ter tanto existe possibilidade de haver disciplinas optativas, mas... Quando e onde serão disponibilizadas as disciplinas? Quando? Provavelmente até o final do mês a gente vai saber. E serão disponibilizados primeiro no site da computação e depois no sistema para vocês realizarem a matrícula. O Adriano pergunta se vai ter um horário específico com aulas online entre prof e alunos ou faremos nosso próprio horário? A gente ainda não sabe, vai depender do professor, né? Se o professor ele optar por fazer, por exemplo, toda quarta-feira, 8 da manhã, tem uma sala aberta e ele vai conversar com os alunos e todos têm que estar presentes. Aí o professor vai trabalhar assim, ou alguns professores podem fazer videoaulas, gravar, né? A gente até estava conversando sobre isso. Os professores, eles têm a liberdade de organizar as aulas como eles quiserem, eles só vão ter um número de horas, né, para garantir por semana, e os atendimentos aos alunos, mas eu acho que deve ter que sincronizar algumas disciplinas aí para não ter sobreposição, né? Em aulas que estejam online, né? Embora seja mais flexível nesse formato, eu acredito que tem a gente precisa fazer algum escalonamento na grade de horário para não ter algumas colisões aí. A gente está ainda vendo como resolver isso. Estamos engatinhando nessa questão ainda não saberemos. Vamos ter que fazer uma outra live para saber. Sobre o PPGC, a gente não falou ainda do pós-graduação, né? Do pouco que se sabe até então, há expectativa de oferta de cadeiras do PPGC. Sim, vai funcionar igual para a graduação. Então a gente também está discutindo as cadeiras que vão ser ofertadas de modo remoto para o PPGC.
E se tiver alguém aqui do DINTER, do doutorado interinstitucional, provavelmente também serão ofertadas as mesmas cadeiras do PPGC Pelotas para o DINTER, com o IFA ou PIS. E deve sair em seguida também a lista de disciplinas, já está sendo discutida. Com relação à frequência, como vai funcionar com o semestre nesse formato? Pois é, até perguntaram isso na reunião com a PRE. PRE foi discutido. Falaram sobre a frequência. A frequência é algo complicado, se vai ser por atividade, acesso do aluno ao ambiente virtual usado, atividade. O professor ele vai ter que organizar com o aluno no início do semestre como é que ele vai fazer as presenças. Isso vai ter que ser informado pelo professor, organizado com o aluno de acordo com o ambiente que vão usar. Acho que não tem uma receita para isso. Por aí mesmo. Acho que é melhor responder agora do que pedir para ver o vídeo, né? Tem data prevista para abertura de matrícula nesse semestre? Sim, provavelmente no início de junho. E o SISU, como é que vai ser? A gente já falou sobre o SISU. Vamos chamar o SISU da lista de espera do primeiro semestre. Do segundo semestre, o FPEL está pensando em não aderir ao SISU, então não vai ter ingresso no segundo semestre. Se algumas disciplinas precisarem de videoaula com hora marcada, essas informações vão estar disponíveis antes do período de matrícula? Difícil. Não sei. Antes da matrícula é difícil, né? Não sei como é que a coordenação é para a gente fazer isso. Acho muito difícil. Mas é por isso que é necessário sincronizar as disciplinas, né? Em cada semestre, para que elas não fiquem sobrepostas, caso ocorra alguns problemas desse tipo. A gente talvez tenha que pensar certamente em organizar isso numa grade, para manter alguns horários, né? Que os professores consigam falar com seus alunos, né? Isso. Saber que os alunos estão livres naquele momento. Tá bem. Então, vamos nos encaminhar para o final da live. Não recebemos mais perguntas. Só tem perguntas aqui que o Pet nos passou. Vamos combinar mais uns minutinhos só para não ficarmos esperando perguntas ali infinitas. A gente não tem muita resposta também. Caso ocorra, a pergunta aqui que o pessoal do PET nos passou, caso ocorra reprovação em alguma dessas matérias, isso entrará para o histórico? Acho que sim. Sim, é um semestre normal. É um semestre, né? Ofertas normais vão valer, tanto como elas vão valer na integralização curricular do aluno, se ele aprovar, ela também vai valer na integralização se ele reprovar. Eu acho que todas já foram, né? Todas as perguntas já foram respondidas lá, agora entrou mais algumas, peraí. As matérias que fizerem agora vão ser aproveitadas totalmente. Sim. As disciplinas ofertadas serão específicas da computação ou terá as de formação geral? Como assim? Não sei se eles querem dizer que disciplinas ofertadas por outras unidades. Penso que sim. Os cálculos e as físicas, nós já respondemos. Dependemos da oferta desses institutos, desses departamentos. Vamos esperar que sim, né? Mas temos que esperar ainda. Tem Calouro perguntando aqui se terá limite de vaga nas disciplinas do primeiro semestre. Vai depender da característica da disciplina. Provavelmente nenhuma do primeiro semestre vai ter um limite que não comporte os calouros. Dificilmente. Calouros, Só para deixar os calouros um pouco mais tranquilos, tem várias disciplinas do primeiro semestre que tem vários professores interessados em auxiliar. Então, sempre quando tem muitos professores, o bom é que a gente consegue abarcar um número maior de alunos. Então, acredito que
consigamos, né, dar conta de todos os pedidos. Seja mais tranquilo. Tem gente dizendo que não recebeu o retorno do e-mail do @inf. É bom que todo mundo veja isso. A gente pode mandar pelo próprio Cobalt. Manda e-mail para NRC, N de Núcleo de Recursos Computacionais, nrc@inf.ufpel.br. Manda um e-mail para lá, passa suas informações, nome, matrícula, e pede para o Vilney, nosso servidor, verificar se está faltando isso aí, tá? Tem gente que está pedindo para chamar o Leomar para sortear brinde. Não, o Leomar não está aqui. Que live chata, não tem brinde. Não tem brinde. E por último, máscaras. Por último, o André, eu acho que o André quer entrar de novo na stream. Tá trancada essa imagem do André? Acho que tá. Pensando aí, tá pensando. Vou remover ele e vou adicionar outro, então. Agora, a última pergunta, então, vamos fechar a live. Então. Última pergunta: haverá oferta das cadeiras da parte de circuitos para engenharia? Olha, eu acho que de sinais existe uma probabilidade ali de... Vamos ver, né? Mas acredito que sinais, eu acho que talvez saia. Lembrando que sinais é uma cadeira de 6 créditos, né? Então, não é 60, ainda mais créditos, né? São 90, isso. 90, divide por 4, isso aí é a quantidade de horas a mais que tem que fazer por semana. A Júlia pergunta da prioridade, continua a mesma prioridade para se matricular nessas disciplinas? Provavelmente sim, a matrícula não é a gente que... O que roda é o mesmo. O coeficiente de rendimento provavelmente continua sendo calculado da mesma forma. Também, acho que isso aí está respondido. Terá limite de matérias por aluno? Provavelmente sim, para caber nas 40 horas diárias. Né? Das disciplinas, voltando ali àquela pergunta da engenharia, as disciplinas que tem aula prática no laboratório, como a eletrônica básica 1 e 2, essas aí talvez não saiam, porque é a única oportunidade que os alunos têm de ter contato direto ali com os componentes, com os instrumentos, né? Todos para fazer as medições, e a prática é fundamental, principalmente, bom, tanto 1 quanto a 2, né? E a 2 tem mais trabalhos práticos e que é ideal que se façam exatamente no laboratório, né? Fazendo as medições, vendo forma de onda, etc. Tal, então fica mais complicado de fazer em modo remoto, né? Então, provavelmente essas não saiam nesse semestre agora o Covid. Joia. Então, antes de encerrar a live, não recebemos mais perguntas. A gente recebeu um aviso da professora Luciana, que não quis entrar na live aqui. Ela pediu para que todo mundo observe o seu e-mail no @inf. Todo mundo mantenha, isso é um adendo meu, mantenha lá no Cobalt o seu e-mail atualizado. Vai em perfil lá no Cobalt. Entra no Cobalt, clica em perfil, atualiza o e-mail. Vocês vão receber mais informações aí nos próximos dias, tá? A gente está trabalhando duro, tá todo mundo aqui com cara de acabado, que nem diz minha mulher, porque a gente está trabalhando horrores para tentar ter um semestre para poder atender vocês, né? Assim como, infelizmente, não consigo ver quem colocou essa mensagem. Obrigado pela live, bom ver vocês, saudade de todos. Nós estamos morrendo de saudade de vocês também. Tá Vocês podem até não acreditar, até não acreditar, mas a gente está morrendo de saudade de vocês, né? Poder encontrá-los pelos corredores, mas por enquanto não vai dar, tá? Então, se puder, fique em casa, se cuidem, para que todo mundo esteja na volta, tá? E atualize e-mail, tudo. Atualize os e-mails, acesse o @inf lá. É a forma que a gente tem de nos comunicar com vocês, né? Por favor. Sim. Então, não sei se vocês querem dizer uma palavra final ou vamos encerrar por Lembrar aqui. do formulário que não. A gente vai lançar um formulário agora, nos próximos minutos. A gente vai lançar um formulário, tá? Porque a gente precisa ter uma ideia dos formandos, tá?
Interessante que não veio nenhuma pergunta de formando, mas a gente já teve um formulário no semestre passado sobre os formandos, e sempre acontece de algum formando esquecer de preencher, não preencheu, passou. Agora é uma hora importante dos formandos preencherem mesmo esse formulário, tá? Então a gente vai mandar para o e-mail agora dos alunos, para as listas dos alunos. Os formandos com certeza estão na lista dos alunos, então é tranquilo, tá? Então a gente vai largar um linkzinho de um formulário, vocês vão preencher para a gente poder ter uma ideia de quais são as necessidades dos formandos, tá? As reais necessidades dos formandos. Tá? Então, por favor, preencham isso o quanto antes, para a gente conseguir se organizar também. Então, só me despedir, gente. Então, boa noite, se cuidem, fiquem em casa e dizer que eu concordo ali com o que o William colocou. Quando tudo isso passar, tem que sair uma sala aí da computação. Bem lembrado. Prioritário. Vou me despedir também. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Um abraço para todos, ficarem em casa. E a gente se vê assim quando for possível. A gente vai se ver lá nos corredores do terceiro andar agora, né? Não são a nossa casa nova, nós estamos loucos para usar a nossa casa nova. A gente está com o terceiro andar lá prontinho, novinho, e não estamos podendo usar por enquanto, mas a gente em breve vai estar lá, vai usar e vai deixar aquele andar com a nossa cara, vai ficar tudo lindo, tá? É só ter um pouco de paciência, se acalmar, vai dar tudo certo, vai voltar ao normal. Tá, no meio da pandemia a gente criou o Instagram da computação, então vai lá no Instagram, segue lá, @computacal, né, computação.ufpel, e participem lá, tá? O pessoal do PET tem agitado bastante, então aqui eu gostaria de agradecer publicamente o apoio da gurizada do PET, que me fez um backup aqui com as perguntas e acompanhando todos vocês, a Isabela, a Andressa e o Dauan, inicialmente. Certo? Vamos encerrar então. Ok, boa noite a todos então. Falou, boa noite a todos. Boa noite, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.